sou o Renzo Mora e esse é o nosso Papo de Negócio. Papo de Negócio é uma iniciativa do grupo Costa Norte da Praia FM. E nós temos o apoio da Sicredi, que é a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. E também da Boticário, onde tem amor, tem beleza. Nossa loja da Boticário aqui em Bertioga fica na Avenida Anchieta, 1625. E eu quero chamar a atenção de vocês. Produção, se vocês quiserem focalizar, eu estou encantado com esse conjunto, que é um conjunto da Boticário, que traz o nome de Portinari. Portinari evocando a obra do nosso extraordinário pintor, o Cândido Portinari. Ele é um conjunto que vem com a necessaire, com body splash e com perfume que é extraordinário. O perfume, inclusive, evoca essa mesma brasilidade que você encontra nas obras do nosso querido Portinari. Tanto é que o elemento essencial da colônia é o chipre amadeirado, tem um cheiro de Brasil, tem uma cara de Brasil. E assim como Portinari fazia obras-primas extraordinárias, essa obra-prima do Boticário vocês têm que conhecer. Coleção Boticário, e agora vindo com a necessaire, com o body splash e com o perfume. Recomendo muito para vocês, é realmente delicioso. Hoje eu tenho o prazer de falar aqui com meus queridos Felipe e Fabrício Antonioli, os irmãos Antonioli, que estão aqui cuidando, são os responsáveis pelo Centro Automotivo Porto Bertioga. O Centro Automotivo Porto Bertioga, é importante que a gente diga, fica aqui na 19 de maio, a principal avenida de Bertioga, no número 850. E olha só que coincidência, gente. Tenho aqui o Felipe de um lado e tenho aqui o Fabrício do outro. Olha a coincidência. Eu não sabia que eu ia entrevistar a família Antonioli e eu, por ser cliente da Porto, eu estive na mecânica deles, precisando deles há cerca de um mês atrás. Tive um atendimento extraordinário, não estou falando isso por razão de estar aqui na presença deles. Tive um atendimento extraordinário e a experiência de quem entra no centro automotivo é totalmente diferenciada. Para quem está acostumado com aquelas oficinas escuras, cheias de óleo no chão, que você tem que ficar olhando onde é que você vai pisar, lá é um ambiente absolutamente limpo, um ambiente absolutamente humanizado, onde você, a partir do momento que você dá teu nome, as pessoas sabem qual é teu carro, sabem qual é o defeito, eles trazem um histórico para saber exatamente como é que está evoluindo o teu carro. E, obviamente, para quem é cliente da Porto e para quem é cliente também do Itaú, você tem uma série de vantagens que eles vão contar. Primeira coisa que eu queria, bem-vindos Felipe, bem-vindo Fabrício, primeira coisa que eu queria deixar muito claro é o seguinte: apesar de trazer o nome da Porto Seguro, a clínica é aberta, o centro automotivo, na verdade é uma clínica automotiva, né? Mas a clínica automotiva, o centro automotivo é aberto para todos os clientes. Você não precisa ser cliente da Porto para estar lá. Sim, exatamente. É um prazer estar aqui no Papo de Negócios. Obrigado. E exatamente isso. A Porto Seguro, ela é uma parceria com a Porto, né? A Play Audio, ela continua sendo a Play Audio. Porém, hoje, a gente tem esse know-how Porto Seguro, que nos traz mais comodidade para o cliente, nos traz muito mais segurança para o cliente. A Porto Seguro, ela trabalha com uma forma de experiência para o cliente. Ela vai trazer o quê? Ela não traz somente a qualidade no serviço. Ela vai trazer assim, com a placa do seu carro, a gente já sabe o seu nome completo, a gente já sabe todo o seu endereço, já vem dados, CPF, já vem tudo pra gente. A gente consegue fazer o histórico do carro, a gente consegue fazer um atendimento mais personalizado para o cliente. Né? Lembrando que não são só isso, acontece com os clientes Porto, que é para isso que a gente está aqui com a Porto Seguro, mas isso a gente faz com todos os clientes também. É importante dizer também, Fabrício, que vocês já estão aqui em Bertioga desde 2006, vocês começam com o nome de Play Audio Car, que era a empresa anterior de vocês, e a parceria com a Porto Seguro não veio acidentalmente. A Porto Seguro fez diversas pesquisas aqui na região para ver qual era a loja que mais se identificava com o perfil de serviço que eles queriam oferecer. Eles identificaram na Play Audio Car todos os elementos que eles queriam trazer para essa experiência aqui, que o Felipe acabou de falar, e acabou escolhendo vocês. Vocês estão há vão fazer agora 20 anos em Bertioga, então com a bandeira da Porto desde 2024, depois de passar por uma seleção muito rigorosa. Conta um pouco sobre isso, Fabrício, como é que foi essa história? Foi bem por aí mesmo, Enzo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os envolvidos da Praia FM.
E eu gostaria de falar também bastante sobre toda a história desde que aconteceu. Hoje a Porto Seguro, ela é a antiga Play Audio Car, que a gente leva esse nome com muito carinho, que desde 2006 a gente trabalha nesse ramo, na linha automotiva, né? E vem trabalhando com clientes dia a dia, né? Por todos esses anos, que o ano que vem agora, bem dizer, já está fazendo 20 anos. Hoje, com a parceria Porto Seguro, a gente quis melhorar o atendimento e a qualidade de trabalho com o carro do cliente. Que o nosso foco é ter um ótimo atendimento e um ótimo serviço. Nesse caso, houve sim uma seleção das oficinas aqui em Bertioga, dos centros automotivos. Acredito eu que a Play Audio se adequou bastante ao estilo da Porto Seguro. Então, essa seleção teve algumas 3 lojas aqui em Bertioga e a gente conseguiu levar adiante isso daí. Realmente, a parceria que a gente tem hoje com a Porto Seguro, ela é uma parceria invejável. Isso é muito importante destacar, Fabrício. Como o Felipe, como o Fabrício colocou agora, Felipe, você tem, na verdade, a união com a Porto Seguro, a parceria com a Porto Seguro, vem a partir de uma pesquisa, de uma seleção muito rigorosa. A Porto Seguro olhou todas as ofertas disponíveis aqui em termos de serviços automotivos. Sim. E ela escolheu a Play Audio Car porque encontrava em vocês exatamente essa sinergia de visão, ou seja, foco no cliente, foco na qualidade, honestidade absoluta, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Sim. É importante, não estamos chamando ninguém de desonesto, mas lá o que eu encontrei foi uma honestidade absolutamente clara na questão do diagnóstico, na questão de custo de peça, na questão de mão de obra, uma transparência absoluta. A gente tenta passar isso para o cliente, é uma coisa muito difícil, que hoje as peças elas estão muito caras. Sim. Porém, existem N modelos de peça, mais barato, mais caro. Porém, a gente só trabalha com as peças de primeira linha, porque até mesmo as peças de primeira linha, elas às vezes dão algum problema. Então a gente prioriza essa questão da peça de primeira linha. É por isso que normalmente o nosso orçamento sempre vai sair ali ou aqui um pouquinho mais caro. A gente vai sempre colocar uma peça de primeira linha. Mas a questão do preço, Fabrício, ela também tem que ser definida a partir do seguinte, quer dizer, não adianta você ter um conserto, como me aconteceu antes de passar por vocês, eu faço um conserto meia boca, daí eu gasto, economizo um valor insignificante, só que daqui a 2, 3 meses eu estou com nenhum problema e vou gastar novamente. Exatamente. Então, na verdade, quando você coloca que o preço pode ser um pouco mais alto, e vamos lembrar que clientes da Porto Seguro têm desconto de 20%. Na mão de obra. Clientes do Itaú Azul, têm desconto. 15%. Azul Itaú tem 15% de desconto. Que já torna o valor de vocês bastante competitivo. Isso. Sim. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, o conserto lá é feito uma vez só. Você não tem essa repetição que você encontra em diversas oficinas, onde você vai e volta com o carro e gasta mais dinheiro, quer dizer, isso também tem que ser levado em conta. Não estamos falando de serviço mais caro, estamos falando de serviço bom. Eu acho que o cliente é importante que ele tenha essa visão clara. A qualidade de serviço, num contexto geral, de tudo que nós temos hoje na empresa, obviamente ela vai gerar um custo mais, acredito eu, que significante, vamos falar assim. Hoje em dia a gente podemos fazer alguma coisa, nada está barato, né? Nada é baratinho. E não adianta a gente procurar preço em umas coisas para ter dor de cabeça, né? Então a gente tenta fazer um trabalho com qualidade, desde o início, desde o atendimento até a execução de trabalho, para que esse cliente saia de lá satisfeito. Ele tenha essa experiência de entrar na loja, umas formas que a gente pode estar ajudando, na linha de pagamento, isso tranquilo lá. Sim, eu mesmo, quando tive o carro lá, eu fiz em vezes no cartão, tranquilamente, sem mudança de preço, absolutamente tranquilo. Mas o que mais... Fundo, com a mocinha lá. Sim, mas o que mais a gente prioriza lá, realmente é a qualidade de trabalho, o atendimento e qualidade de trabalho.
Isso é primordial, isso está dentro da empresa desde o início, né? Então a gente não deixa isso passar em branco. Então o carro do cliente é arrumado, ele é consertado do jeito certo, da forma que seja correta. Fica absolutamente correto. E Felipe, indo na linha disso que o Fabrício colocou, é importante dizer que isso vem também da parceria com o Porto Seguro. Vocês já eram com o Centro Automotivo, com o Play Audio Car, vocês já tinham uma reputação de excelência no mercado, mas agora com essa parceria com a Porto Seguro, vocês têm mandado o pessoal de vocês para fazer cursos permanentes de atendimento e de mecânica, que obviamente também os carros estão mudando, estão se modernizando. Fala um pouco sobre isso. Isso é muito legal da parte da Porto, porque a gente recebe treinamento. Nós, gestores, temos treinamentos. A parte de atendimento tem os treinamentos. E a parte dos mecânicos tem treinamentos. E esses treinamentos é legal que eles são online. E eles contam banco de horas que o funcionário ele assiste o vídeo, ele responde perguntas. Se ele respondeu a pergunta errada, ele não consegue passar para a próxima, ele tem que voltar a analisar a resposta dele, senão o sistema não passa para a próxima pergunta. Então, assim, ele assiste um vídeo de atendimento ao cliente, se ele está nessa parte, depois ele vai para a parte do diagnóstico. E essa parte, esses vídeos são muito legais e eles são separados em módulos. Hoje aqui a gente já está passando para o 3º módulo. Todos os funcionários têm que fazer, ele não consegue avançar o próximo módulo. Então isso tenha completado o ele módulo completa o anterior, módulo e depois de 15, 20 dias já libera o próximo módulo. E ele já começa o próximo módulo. E assim, a grande ideia é o aperfeiçoamento, né? Não é sempre que eu tenho o privilégio de, mais uma vez, de ser cliente de vocês antes de conversar com vocês. De fato, eu não imaginava que eu ia ter o prazer de receber os irmãos Antonioli aqui. Então, eu fui cliente antes de ser entrevistador deles e tudo isso que eles estão trazendo é verdadeiro. Desde o atendimento absolutamente pessoal. Você vai lá no computador, eles têm todos os dados do teu automóvel, da tua pólice, para quem fosse virar. Mais uma vez insistindo que o Centro Automotivo Porto Seguro está aberto para qualquer tipo, qualquer perfil de cliente. Não precisa ser cliente da Porto, não precisa ser cliente da Azul, não precisa ser cliente do Itaú. Entretanto, se você ainda por cima for cliente, a mão de obra ainda fica um pouco mais em conta, fica a um preço bastante razoável. E mais uma vez, não se deixem enganar por preço baixo e mecânica. Vocês melhor do que eu sabem dizer isso. O preço baixo ele acaba contratando um problema de curto prazo, ou de médio prazo, muito mais caro e muito mais complicado para resolver, não é isso? A gente, infelizmente, o centro automotivo ele tem passado por alguns momentos difíceis com as grandes redes, que elas oferecem aquele valor baixinho no pneu, aquele chamariz do pneuzinho, vem aqui colocar o pneuzinho que é barato, né? E aquela coisinha que a gente sempre fala, não existe almoço grátis. Então, alguma coisa eles vão ter que tirar para compensar esse pneu barato que eles estão colocando no carro. Isso a gente não trabalha, a gente não faz, a gente não oferta um pneu mais baratinho da concorrência, a gente não consegue trabalhar dessa maneira. A gente trabalha da maneira correta, o que é que tem que ser feito, né? Essa parte isso é uma coisa que muito justa para a gente, que a gente passa isso para todos os funcionários, para toda a equipe. A gente não consegue enganar o cliente. Aqui nessa linha de pensamento, a empresa é a cara do dono, né? Como é disso. Então a gente... Mesmo havendo a parceria com a Porto, ainda assim os irmãos Antonioli dão a cara, dão um perfil de serviço. Dão um perfil diferente, que possa ter gente que até não goste por algum motivo, que eu acho muito difícil. Mas como cliente de vocês, pode dizer que não tem. Mas a empresa ela é a cara do dono. Então a gente pratica muito a honestidade e a sinceridade. Às vezes eu também não posso ter culpa de um problema no carro do cliente, mas eu tenho que ser sincero com ele o que ele tem que fazer, indiferente realmente do valor, né? Porque a gente não está aqui para esconder, a gente está aqui para resolver. Então, para resolver é isso o defeito do teu carro. A gente tem uma boa sintonia com o cliente.
explicando detalhes e detalhes, passo a passo, como vai seguir adiante. O diagnóstico ele é executado quando o cliente não é mexido no carro do cliente sem uma autorização do próprio. Então ele é mandado o orçamento pelo WhatsApp, após a confirmação da execução, aí entra uma OS de serviço para poder o mecânico ser executado, o mecânico apto àquela situação. E eu acho que eu posso acrescentar isso, porque mais uma vez eu fui e pretendo ser cliente de vocês mais vezes, compromisso com prazo, que é uma coisa muito complicada. Prazo dado é prazo cumprido, isso eu... Sim, essa negociação ela é feita exatamente assim. Desde o momento do diagnóstico até a aprovação do serviço feito pelo cliente, depois de toda a conversa, depois de toda a explicação, qual é o procedimento e caminho que vai ser tomado para arrumar supostamente o defeito do carro do cliente, é passado um prazo de entrega do carro dele. E esse prazo de entrega é outra coisa que realmente é respeitado. Apesar de haver várias divergências no meio do caminho, mas a gente consegue sim, de 90% entregar dentro do prazo combinado com o cliente. Felipe, hoje em dia você tem uma pluralidade de marcas cada vez maior, a entrada forte aqui das marcas chinesas, tudo isso. Como é que vocês conseguem administrar essa variedade grande de motores, de peças, enfim? Como é que vocês conseguem se manter atualizados diante dessa pluralidade de carros que possivelmente em 2006, quando vocês começam com a Play Audio Car, não existia? Hoje em dia você tem uma entrada de marcas muito grande. Como é que é se manter atualizado com isso para conseguir trabalhar com diversas marcas? Isso é bem engraçado, né? Porque lá atrás eu não sabia o que eram algumas peças, eu não sabia o que era uma bieleta, você falava, nossa, o que é isso? Eu realmente não sabia o que era. E como hoje, né, a gente já sabe tudo isso, decora e salteado, a gente sempre busca a inovação. A gente sempre busca ser o primeiro. Hoje a gente troca óleo de câmbio. Poxa, como que você fez para colocar uma máquina de troca de óleo de câmbio? Uma máquina, a melhor do mercado hoje, é uma máquina de troca de óleo de câmbio feita por diálise. Essa troca de óleo, ela teve um estudo atrás disso, né? Não foi simplesmente o vendedor bateu na minha porta, vou lá e vou comprar uma máquina de óleo. Não. É uma máquina de óleo muito cara, é um equipamento muito caro e ele exige o quê? Exige um estudo. Então, antes de fazer a troca de óleo, eu fui atrás de treinamentos para saber se ele era viável, se ia viabilizar o custo, se era compatível com a empresa, que máquina era essa que eu estava fazendo, fiz a pesquisa de mercado, fui atrás e a gente conseguiu trazer essa máquina. Isso a gente fala a mesma coisa com a parte de scanner, que é muito engraçado porque dentro do ramo automotivo, cada marca de scanner, ela corresponde a uma parte do carro. Então, eu tenho um scanner, gastei, vamos falar em valores, 50 mil reais no scanner. O scanner, esse scanner aqui é muito legal, ele faz isso. Não, você vai mexer com ele, ele não faz isso que você quer. Aí você pega um scanner de 15, faz aquilo. Então, cada parte do módulo do carro, um scanner ele tem mais facilidade ou não. Então, essa parte de inovação com os carros mais novos, a gente sempre busca estar sempre se inovando, sim. A gente sempre vem com treinamentos, como a gente tem feito bastante treinamento pela Porto, e a gente vem se especializando cada dia mais para poder entregar para o cliente essa confiança de quando a gente está falando, do que a gente está falando, por que eu estou falando isso. Ele tem um sentido, né? E para isso existe atrás um estudo. A Porto, a principal coisa que você fala, quando você fala de Porto Seguro, Fabrício, é uma reputação de qualidade fantástica. Como é que é o acordo de vocês? Eu imagino que ele seja revisto de tempos em tempos para ver se está interessante para eles e para assegurar que vocês mantenham efetivamente essa alta qualidade que a Porto exige. É isso mesmo, Fabrício? Como é que é isso? Olha que legal. A Porto Seguro, ela é uma empresa bem exigente. Sim, sem dúvida. De nós que somos prestadores de serviço, usando a marca dele, sim. Então, existe uma cobrança, né? E tem um gestor, né, de cada região. E esse gestor, ele vem fazer a cobrança, porque ele obtém o rendimento de cada empresa, o trabalho de cada empresa. E uma parte bem interessante, cada cliente assegurado, ele recebe uma mensagem
Sim. E ali ele é feita uma pesquisa de avaliação. E essa pesquisa de avaliação conta muito Conta para que você pra gente. mantenha uma parceria. Para saber que realmente é um lugar que está dando muito certo, é uma empresa que está atendendo todas as exigências e protocolo, executando todo o protocolo. Então, graças a Deus também nessa parte aí de avaliação, a gente está um dos primeiros no mercado, apesar de ser uma empresa ainda muito nova, conciliada a Porto Seguro, mas a gente ainda tá bem nessa parte aí. Porque, na verdade, Felipe, nós temos que lembrar que é uma empresa que está há 20 anos no mercado de Bertioga, criando uma reputação e que foi selecionada pela própria Porto Seguro. Quer dizer, vocês não se adequaram a Porto Seguro. Na verdade, vocês já tinham os pré-requisitos para fazer um negócio, para fazer uma parceria com a Porto Seguro. Confere. Isso, a parceria é uma coisa tão engraçada também, porque a gente foi escolhido, em algum momento existiu uma primeira conversa. Okay. Dessa primeira conversa, a segunda conversa foi com o psicólogo. Muito engraçado, a Porto Seguro ela já manda na primeira conversa o psicólogo. Então, se a gente passasse por esse psicólogo, daria andamento. Se não, nem daria andamento a partir da parte do psicólogo. Foi que isso aconteceu no início do ano passado, porque esse namoro aí, ele perdurou aí uns 8 meses, até mesmo a gente realmente fechar e falar, agora vai virar, tem algumas adequações, banheiro para cadeirante, suporte. Então a gente teve que fazer algumas coisas na loja aí, fazer algumas adaptações pro padrão Porto, né? O Fabrício falou isso, né, Fabrício? Que na verdade, por mais que seja uma, eu não posso sei se eu posso chamar de franquia, mas de qualquer forma, por mais que você tenha uma bandeira, a cara do dono, a cara dos irmãos Antonioli segue dando o padrão daquilo que se espera. Sim, a gente não perdeu a essência do negócio. A essência continua a mesma. Se chegar para fazer qualquer tipo, vai estar ou eu ou ele, para atender o cliente, a gente não perdeu a essência do que era a Play Audio Car antigamente, né? Então a gente teve, hoje eu falo que não é ela é uma parceria, né? Então assim, a gente usa também a Porto Seguro com todos os estudos que ele já existe de anos no mercado, né? Então a gente se adequou a eles com poucas mudanças, mas houve adequação sim, mas para o melhor. Então a tendência hoje que nós temos aí é a prática da qualidade de serviço, que eles exigem muito, tá? E de atendimento. Eles mantêm um padrão que eles pedem e que realmente é um padrão correto. Mas ele é fora da curva quando a gente fala sobre mecânica. Porque é o velho conceito que a gente tem sobre uma oficina mecânica. O chão é sujo, as coisas penduradas, as coisas... Mulher pelada, né? Você na porta do banheiro. E isso não existe mais. Até porque o ramo automotivo, ele tem um crescimento absurdo por ano. E as mudanças estão sendo muito rápidas. Visando nisso, até a gente é muito preocupado com isso. Por isso que a gente pratica muito o conhecimento das coisas, do que vai evoluindo, né? Hoje nós estamos falando de carro elétrico. Já temos um projeto já adiante, ser executado o ano que vem, sobre uma entrada num curso na linha dos motores elétricos. Pode ser que aqui na cidade tenha poucos carros em termos de porcentagem, mas isso é o que a gente está vendo, essa mudança daqui para frente é o que a gente está entendendo que vai acontecer, como aconteceu quando existiu os carros carburados e houve o trabalhos dos engenheiros em colocar uma injeção eletrônica no carro para ter um carro mais preciso, ter um consumo menor, com menos gases poluentes, né? Então, com todo esse padrão aí, houve muitos mecânicos que não quiseram se adaptar, que não evoluíram junto a isso e acabaram aí, talvez até ficando para trás nessa história, né? E não está sendo diferente o que está acontecendo agora com os carros elétricos, né? Está entrando no mercado com muita força e a gente tem essa preocupação, né? Porque é um negócio inovador,
é uma coisa que você não pratica, não tem um curso em qualquer lugar, então é uma coisa que a gente está bem preocupado com isso. Eu sei que vai gerar um tempo ainda para esse mercado dos carros a combustão ainda saírem do mercado, né? Mas é uma tendência que nós estamos vendo aí direto. Isso que o Fabrício falou, Felipe, é importante porque, na verdade, vocês trabalham com qualquer perfil de veículo. Vamos lembrar que na Riviera você tem um público de altíssimo poder aquisitivo. Sim. E que deve trazer aqui modelos de carros extremamente recentes, carros, às vezes, que deram um problema aqui na Riviera, o cara tem que voltar para São Paulo. Tudo isso traz uma dinâmica diferente, quer dizer, vocês não têm o perfil só de Bertioga. Vocês têm o perfil de Bertioga e da Riviera, trazendo aqui uma pluralidade de automóveis muito grande, confere? Essa parte de carro premium que a gente chama, isso é muito difícil, porque precisa de muita estrutura. É um carro diferenciado, não é um carro que você chega e ele tem um suporte para você subir ele no elevador. Tem alguns carros que tem bolsas de suspensão, aquela suspensão a ar, e você não pode levantar ele para entender no macaco. Você não consegue levantar o carro no macaco. Você tem que zerar o carro no aparelho, você tem que passar o scanner no carro, né? Hoje você vê isso bastante na questão do alinhamento. Hoje o cliente chega lá com o volante torto e no final das contas não é somente o alinhamento, é o alinhamento com a centralização do volante, porque hoje o volante, a grande maioria hoje, são volantes elétricos. E a gente está sempre se adaptando, se adequando a essa modernidade. Então, na Riviera, esses carros premium, eles realmente são carros mais difíceis de trabalhar, mas a gente trabalha também, tá? Ou seja, o cara que mora em São Paulo, que tiver um problema aqui em Bertioga, na Riviera, ele pode ir no Centro Automotivo Porto, que ele vai encontrar uma solução. Ele vai ter a solução dele, vai ser bem atendido, ele vai passar por todos os protocolos de atendimento até a execução, e realmente o que a gente não fizer ali, depende do problema do carro dele, a gente vai indicar ele no melhor especialista possível para resolver o problema dele, nisso não tenha dúvida. Gente, eu tive o prazer de receber aqui os irmãos Felipe e Fabrício Antonioli. Como eu disse, por coincidência, eu fui cliente do Centro Automotivo Porto antes de saber que ia conversar com eles. Posso assegurar que, da minha parte, a experiência foi a melhor possível, seja na área de atendimento, de rapidez, de eficiência. Vamos lembrar que eles não estão começando hoje, eles já vêm, para quem conhece aqui, para quem já é antigo de Bertioga, estamos falando do pessoal que era responsável pela Play Audio Car, que era uma assinatura de excelência na cidade, a Porto Segura, que foi procurar a Play Audio Car, para transformar aquela unidade no Centro Automotivo Porto Bertioga. Foi um prazer receber aqui meus queridos Felipe e Fabrício Antonioli. Eu tenho só um vale-compras aqui do nosso fornecedor Boticário, mas já dá para vocês escolherem para onde vocês dois aqui, esse conjunto do Portinari, que eu estou achando fantástico. Vocês vão ver, é muito bom. Gente, foi um prazer estar com vocês, espero vocês na próxima edição. Eu sou Renzo Mora e esse foi o nosso Papo de Negócios, uma iniciativa do Grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio de Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil, e da Boticário, onde tem amor, tem beleza, na Avenida Anchieta, 1625. E acho que vale a pena repetir sempre que o Centro Automotivo Porto Bertioga está aqui na Avenida 19 de Maio, número 850. Eu particularmente recomendo. Obrigado a vocês pela entrevista. Muito obrigado, Renzo. Receber vocês. Obrigado.